Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje, para a glória de Deus, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, o texto que eu vou trazer uma reflexão está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Antes de eu começar, eu quero te pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que possa receber todas as atualizações diárias, deixe aquele sininho ativado e tem mais um monte de mensagens aí que eu tenho postado que você vai poder ouvir e crescer juntamente comigo na graça do conhecimento. O texto que eu faço menção diz assim: certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para eles e disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho nem dinheiro algum, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. E então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Que linda mensagem! Eu já ouvi durante esse tempo que eu tenho de cristão inúmeras mensagens falando sobre esse texto. Não apenas pelos olhos de Pedro e de João do que aconteceu ali, mas também nos trazer a reflexão sobre a vida desse homem. A Bíblia não fala pra gente exatamente quantos anos ele tinha, mas diz que desde pequeno ele era coxo, ele havia nascido daquele jeito. E as pessoas já estavam acostumadas com ele. Quando entrava pelo portão formoso e via aquele rapaz ali pedindo esmola. Todos os dias, ele não morava ali. Então alguém o conduzia pela manhã e no final do dia ia lá buscar novamente, para que pudessem levar esse rapaz de volta para casa. Repare como era a vida dele. Uma vida de uma pessoa que ele já nasceu dependendo de alguém. Normal, todo mundo que nasce dependendo de alguém. A gente, quando nasce, depende da nossa mãe para tudo, para comer, para beber, para trocar de roupas, para dar banho, para tudo. Ele foi uma criança normal, na média como todos os outros. Só que o tempo foi passando, as outras crianças começam a ter autonomia, começam a andar, começam a brincar com as pessoas, e esse coxo não, ele ficou ali. Ele cresceu naquela situação. Então ele tinha algo que mantinha ele naquela condição de dependência de outras pessoas durante toda a sua vida. O texto aqui não diz quantos anos ele tinha, mas diz que ele era homem. Então é certeza que ele já tinha mais de 30 anos. Bom, pelo menos ao meu ponto de vista. Imagina uma pessoa que passou 3 décadas dependendo dos outros. A vida dele era uma completa monotonia. Ele vivia naquela expectativa de ser levado de um lado para o outro, que as pessoas o conduziam. Então aquela mendicância, pedir esmola para ele já era o estilo de vida dele. Então as pessoas que já o conheciam durante toda a sua vida sabiam que ele era alguém que tinha que depender dos outros, porque ele era incapaz de exercer sua própria profissão. Ele não era reconhecido pela sociedade. Ele era alguém que vivia às margens da sociedade. Ele tinha todas as crenças limitantes possíveis para fazer com que ele se mantivesse naquele estado em que ele estava. Aquele rapaz, ele não tinha esperança real de que ele pudesse um dia ser curado. Ele não tinha nem sequer fé sobre isso. Porque as adversidades que a vida havia imposto sobre ele desde que ele nasceu foi essa. A família dele, todo mundo olhava para ele, via ele como um coxo, um paralítico, alguém que dependia deles para o resto da vida. E nós observamos, muitas vezes ao nosso redor, pessoas que têm uma vida dessa, raramente elas conseguem se posicionar no mercado, ter uma vida profissional, ter bons relacionamentos, é muito difícil. Porque é muita limitação. Essa pessoa terá que ter uma ajuda muito grande das pessoas ao redor para que ela seja inserida numa sociedade, para que ela possa ir para a escola, para que ela possa estudar, para que ela possa frequentar os meios onde todo mundo vai. Porque hoje ainda nós temos algumas leis que garantem acessibilidade. Agora imagina nessa época aqui que as ruas eram todas empoeiradas. Quando chovia era aquele caos.
Imagina, não existia nessa época cadeiras de rodas. Não existia outros meios como nós temos hoje. Então, para aquela pessoa era muito difícil. A vida impôs muito limite. E ele já estava acostumado com aquela vida. Ele estava acostumado a viver uma vida em que todo mundo olhava com eles por pena. Então, quando pediam uma esmola, as pessoas davam por dó. É o natural. Todas as pessoas olharem para alguém em uma situação de vulnerabilidade e olhar com dó. A palavra de Deus mesmo nos diz para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É muito comum a gente ver uma pessoa em situação de vulnerabilidade e sentir a dor da pessoa, sentir compaixão, ir lá e querer ajudar. Agora imagina vocês que Pedro também sentiu essa compaixão. E João também sentiram. Tanto que quando eles estão entrando na porta do templo, que ele olha para aquele homem, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas eu quero te ajudar. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, levanta e anda. Mas aquele rapaz não levantou. E quem diz isso não sou eu, é o texto. O texto que eu acabo de ler. Quando Pedro olha para ele, firmemente, no verso 4. Quando o coxo, ele olha firmemente para Pedro e Pedro diz: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. No verso 6 diz: então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Em seguida, Pedro tomou-o pela mão e o ajudou a levantar. Queridos, esse texto aqui faz muito parte da nossa vida hoje. Porque muitas vezes nós estamos passando por momentos na nossa vida de dificuldade. Na nossa família, no casamento. Casamentos de quantas pessoas que estão destruídas. Quantas pessoas que estão passando por um problema de saúde, que a saúde está bem debilitada. E a gente vai lá e dá uma palavra de ânimo, de conforto. A gente ora, a gente tenta trabalhar com a pessoa e a pessoa está ali naquela situação de vulnerabilidade tão grande que ela não tem forças para andar. Pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico, essas coisas, eles não têm força sequer para ir ao médico. Se você leva no médico e o médico passa o medicamento, eles não têm força sequer para tomar os medicamentos. E é aquele momento que você tem que dar a mão e levantar, para que a pessoa possa se levantar. E eu já tenho comentado sobre isso, que nós estamos numa época da sociedade que é estranha. Porque nós estamos assim, como nós buscamos ídolos, se tem uma pessoa da mídia, um ídolo, um artista que está passando por depressão, a gente tem dó deles, coitado, olha que luta, nossa, que batalha, mas vai dar tudo certo, você vai vencer, faz cartas de amor e tudo, mas quando é um parente, quando é um amigo, é frescura. As pessoas não querem mais ajudar. Eu até entendo porque elas estão cansadas também, porque não é fácil. Não é fácil, mas nós temos que encontrar pessoas na nossa vida como Pedro e João, que foi lá, mesmo não tendo ouro nem prata, o que eles tinham, eles puderam oferecer. Primeiro a cura, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. E mesmo naquele rapaz, não tendo aquela autonomia para ter esse impulso de fé, ele foi lá e falou assim: tome minha mão, pega e anda. Queridos, muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão precisando disso, que estão precisando de uma mão amiga, de um ombro amigo, não para estar precisando mais de críticas. Para criticar tem um monte de gente. Para falar mal tem um monte de gente. Para desejar mal tem um monte de gente. Para lançar palavras negativas já tem um monte de gente. Mas tem poucas pessoas hoje estendendo a mão. E você pode ser uma dessas pessoas como Pedro e João, que além de dar uma palavra de ânimo, além de dar uma palavra de cura, de profetizar bênçãos na vida da pessoa, ainda dá a mão e diz: levanta e anda. E pega pela mão e puxa. Nós estamos acostumados a ver pessoas que vão passar a vida inteira enfermas, com decepções, com frustrações. E são pessoas que vivem verdadeiramente aquela máxima da vida: deixo a vida me levar e vida leva eu. E aparentemente a pessoa até diz que está feliz, mas não está feliz. Está com dificuldade, está atrofiada. Tem diversas áreas da vida que está presa, que não consegue sair, que não consegue andar e que precisa de uma mão amiga. O mundo está cheio de críticos. É crítico de arte, é crítico de gastronomia, é crítico disso, crítico daquilo. Tem pessoas que acham chique ser crítico. Critica tudo e todos. Eu faço a seguinte pergunta a você. E você, tem criticado demais as pessoas? Você já ajudou alguém? Porque isso é importante. Não basta só criticar tudo e todos. Você já ajudou alguém? Faça como Pedro e João. Não basta simplesmente dar uma palavra. Estenda também a mão. Porque é assim. A verdadeira religião, como o apóstolo Tiago já dizia, é cuidar do órfão e da viúva. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em dar uma palavra, e a gente não está preocupado em estender a mão. Mas, como Pedro e João, nós podemos fazer diferente. Nós podemos olhar para a pessoa e ver a vulnerabilidade daquela pessoa
e entender que ela precisa de algo a mais. Ela não precisa só daquilo que ela está dizendo que precisa. Ela precisa de atenção, ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma mão estendida e de uma força que vem além daquilo que ela mesma já aprendeu. Porque a vida ensina às vezes a pessoa a ficar naquele lugar, fala, não sai daí não. Quem é você? Você não vai poder mudar. Mas alguém pode dizer, não, você pode sim. E quebrar aquela crença limitante e puxar aquela pessoa para que ela possa andar em novidade de vida. Para aprender com Pedro e João, primeira coisa que nós temos que fazer não é só dar uma palavra amiga, não é só estender a mão. A primeira coisa que nós temos que fazer é aprender com eles. Porque era 3 horas da tarde e eles foram para o templo para orar. Eles estavam indo orar. Então, irmãos, Pedro e João oravam, eram homens que oravam. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas na igreja que não oram, que não jejuam. Uma geração de pessoas na igreja que sequer lê a Bíblia, mas querem ser abençoadas. E que tal você mudar e não querer mais ser abençoado, mas querer ser o abençoador? Porque melhor é dar do que receber. Isso a Bíblia já nos ensina. Que tal você parar de ser o crente 6 horas, que só fica pedindo para os outros, irmão, 6 oram por mim? Que tal você começar a ser aquele que ora? Como Pedro e João. Às 3 horas da tarde eles estavam caminhando para o templo para orar. E talvez eles já estivessem atrasados. Mas alguma coisa para Pedro e João chamou atenção naquele homem, porque a miséria daquele homem que ele estava vivendo ali fez brotar alguma coisa no coração de Pedro e de João. Jesus, quando estava caminhando sobre a terra, ele curou muitos doentes, porque ele sentia compaixão deles. Pedro e João estavam indo orar no templo, e quando eles passam pela porta formosa, ele vê aquele homem que está ali. Ele estava ali há muitos anos, que ele era coxo, desde criança, estava ali. Jesus já tinha passado muitas vezes ali, não tinha curado eles. Mas agora está entrando Pedro e João, e olha para aquele homem. Nós vamos orar, mas não basta só orar. Olha para aquele homem e fala, olha, eu gostaria de te dar alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho é isso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta, anda. Estenda a mão, pega na minha mão, puxa, levanta. Pedro e João, enquanto estavam indo orar, brotou dentro dele uma necessidade de fazer alguma coisa para mudar. Irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma geração, tanto de pessoas evangélicos e não evangélicos, que criticam demais tudo e todos. Mas eles não têm dentro deles, não tem esse sentimento de mudança a partir dele para o outro. É sempre do outro para ele. Nós queremos que tudo ao nosso redor mude, mas nós temos que mudar dentro de nós. Para que o mundo possa ver que há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não basta simplesmente pregar, mas não ter mudanças internas. Pedro e João teve uma mudança interna, tanto que eles olharam para aquele homem e sentiram compaixão. Eles sentiram a miséria dele. E por causa disso, eles decidiram fazer alguma coisa. O verso 2, que eu já li, dizia que estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo, chamado Formosa. Imagina isso, irmãos. Aquele rapaz, ele dependia de pessoas que davam carona porque levava ele para o templo e voltava do templo todos os dias. Imagina que a pessoa já não aguentava mais também aquela situação. Pode ser que outras pessoas o ajudavam, que era um vizinho, um parente, um primo, um amigo. Imagina quantas vezes essas pessoas teve que ouvir reclamações. Com certeza esse rapaz deveria dividir o que ele ganhava de doações ali para que alguém pudesse levar, porque é assim. Você está indo lá, você vai ganhar alguma coisa, e eu que estou te levando, vou ganhar o que com isso? Olha a humilhação. A pessoa já dependia dos outros, ia pedir e tinha alguém ainda querendo arrancar um pouquinho do que ele ganhava. Porque assim, as pessoas não costumam fazer nada de graça. Todo mundo que faz alguma coisa espera algo em troca. Eu estou aqui, gravando essa mensagem agora e pregando o evangelho para você. E eu também estou querendo algo em troca. Eu quero que Deus mude a minha vida, que Ele mude a minha história, que Ele mude a sua vida, que Ele mude a sua história. E que tanto eu quanto você possa ser usado como Pedro e João para chegar na porta de alguns templos aí, ter pessoas caídas no chão, estender a mão e dizer, levanta e anda. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a igreja não pode mais falar como Pedro. Não tem ouro nem prata. Porque hoje o que mais a igreja tem é prata e ouro. Mas hoje nós não temos visto a igreja dizer levanta e anda. E essa frase não é minha. Essa frase é antiga. Essa frase já tem mais de 600 anos. Que a igreja de Cristo adquiriu ouro e prata, mas esqueceu do principal, que foi sentir compaixão do perdido e do ferido, e estender a mão para ele e dizer, em nome de Cristo Jesus, levanta e anda.
Temos pessoas preocupadas demais com um monte de situações, mas temos poucos preocupados, como Pedro e João, com aquele que estava sentado ali há quantos anos, sendo humilhado, sendo explorado. Quantas pessoas que passavam ali e nem notavam que ele existia. Muitas vezes as pessoas davam ofertas ali para ele, mas nem sequer olhavam para a cara dele. Que vida miserável aquele homem vivia. Agora imagina que isso pode ser também você que está me ouvindo. Que em áreas da tua vida você está debilitado há muito tempo. Quantos anos? Quantas décadas de sofrimento? Quantas doenças emocionais? Quantas feridas aí dentro de você batendo? E você anda por aí carregado. Vamos ali na igreja? Vamos. Vamos ali na festa? Vamos. Vamos, não sei, vamos. Por fora tem até um sorriso, mas por dentro o coração está sangrando. Sempre sendo carregado por outros e sempre sendo humilhado, porque aquela dor sempre volta à tona. Quantas pessoas hoje estão vivendo de esmolas? Vivendo de carinho, esmola de carinho, de atenção. Precisando que alguém dê atenção e ter que ficar implorando por atenção. Vivendo de esmola no final do mês. Quantas pessoas que estão trabalhando em alguns empregos que o patrão ele paga o salário, mas paga um salário humilhando. Recentemente aqui nós temos um caso de uma pessoa, de um marceneiro que recebeu uma proposta de emprego de outro. Isso está aqui, eu estava olhando no portal do UOL e no G1. Recebeu uma proposta do concorrente. E o patrão foi lá e espancou ele, quase mata de tanto bater, de humilhação. Porque ele só sabia agora trabalhar como marceneiro porque aquele patrão tinha ensinado. Como se ele tivesse ser escravo, não podia mais ir trabalhar em outro lugar e tinha que se sujeitar a ganhar aquela miséria que ele pagava. É o que nós estamos vivendo no nosso país. Destruíram a CLT para que hoje você possa negociar com seu patrão. Como aquele caso lá no Rio de Janeiro do rapaz... Do africano que foi lá querer receber do dono da barraca de coco e foi espancado até a morte. As humilhações que nós estamos passando isso hoje. Quantas pessoas que estão sendo humilhadas por causa de um pequeno salário, sofrem espancamentos. Nós estamos vivendo no Brasil que tem um monte de pessoas hoje que ainda estão fazendo trabalhos análogos à escravidão, ganhando salários que ninguém consegue sobreviver com aquilo. Mas Jesus Cristo tem libertação para isso também. Você não é obrigado a viver isso para sempre. Você pode se converter, aceitar Jesus Cristo, orar e pedir a Ele que Ele te ajude a mudar a tua mente. Porque a mudança da tua mente é que vai fazer com que você consiga quebrar esse paradigma, quebrar esse status quo, sair dessa situação que você está vivendo, tanto de humilhações emocionais, de humilhações físicas, porque muitas vezes aquele que está sendo humilhado, ele acha que ele não é capaz de sair dali. Eu conheço uma pessoa que trabalhava num lugar, ganhava um salário de R$ 1.100 e trabalhava mais de 14 horas por dia e estava desesperado. Nossa, eu não posso perder esse emprego. Eu falei, mas que emprego? Rapaz, se você sair daqui e for vender água no trânsito, você consegue ganhar muito mais do que isso. Mas eu não sei vender. Quem não sabe? Nós não somos obrigados a passar por humilhação pro resto da vida. Existe dignidade. Patrões, tratem seus empregados com devido respeito. Empregados, tratem seus patrões com devido respeito. Você está vendendo sua mão de obra, patrão, pague o que realmente deve. Como aquele rapaz que estava na porta do templo. Ele não merecia ganhar só uma esmola. Ele merecia receber tudo, receber a vida dele de volta. E ele recebeu. Porque passou um dia ali Pedro e João, que disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Receba suas pernas de volta, levante e anda. Você pode receber sua vida de volta. Você pode sair dessa vida de opressão. É só você escolher. Tem pessoas hoje que estão vivendo de ajuda. Tem pessoas que fazem questão de viver de ajuda. Ah, mas o fulano ali tem um bom coração. Vou lá, vou pedir para ele. Eu conheço algumas pessoas que agora querem viver da obra de Deus e eles não querem mais trabalhar. Não, eu vou fazer a obra. Mas fazer a obra de que jeito? Dentro de casa, sentado na rede? Tudo bem fazer a obra de Deus. Vai trabalhar, vender alguma coisa. Trabalha umas 2, 3 horinhas por dia e vendendo alguma coisa e usa suas outras 4 horas evangelizando, orando. Mas não, querem viver deitado em berço esplêndido. Isso não é possível, querido. Nós temos que trabalhar para viver, para não ser pesado a ninguém. Fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, enquanto ele apostolava. E quando ele não tinha como, ele foi fazer tenda. E quando não as pessoas o ajudavam. E ele levava ainda as doações de uma igreja para ajudar a outra. Mas nós estamos vendo hoje pessoas que querem só viver uma vida como se fosse um mega empresário pregando o evangelho. Não, peraí. Tem pessoas hoje cobrando cachês altíssimos. E se sentem no direito de fazer isso. E esquece que o próprio Cristo disse, de graça receber, de graça dai. Eu até entendo, porque eu também estudei, eu fiz faculdade, eu também estudei e comprei muitos livros, e livros são caros.
Hoje eu estou aqui pregando essa mensagem aqui para você, e esse estúdio que eu montei aqui para fazer essa gravação foi caro, me custou dinheiro. Mas isso foi um investimento que eu fiz no reino de Deus, eu não quero receber nada em troca por isso. Porque de graça eu recebi saúde, de graça eu recebi, Deus me capacitou para conseguir fazer uma faculdade, fazer 2 faculdades, estudar mais, várias pós-graduações, estudei. Para quê? Para que eu pudesse também abençoar vidas, como eu estou fazendo aqui com você nesse momento, te dando esse conselho. Queridos, tem uma hora que a gente tem que parar de ficar arrancando das pessoas o que elas não têm e começar a oferecer o que nós temos, que foi o que Pedro e João fez. Eles não foi lá cobrar nada daquela pessoa que estava em situação de vulnerabilidade. Eles ofereceram o que eles tinham. E foi a cura. Hoje nós estamos vivendo numa época que tem pessoas que estão se contentando com o mínimo. E eles vivem exatamente com o mínimo possível que eles podem ter. Eles não pensam que amanhã eles podem ter muito mais. Eles pegam, se você der uma quantidade de semente para eles, falam, ó, planta uma parte e come a outra, eles vão lá e comem tudo. Só pensam no hoje. É aquele cérebro de galinha, né? Que só enxerga o que está ali na frente. Tem pessoas que têm a visão do porco, eles só sabem olhar para baixo. Tem pessoas que estão embaixo de uma árvore cheia de frutos bons em cima, só que eles estão olhando só para os frutos podres que estão no chão, estão ali comendo do resto. Só que tudo que está ali podia ser usado por eles. Nós temos que escolher que tipo de visão nós vamos ter na vida. Quando eu era criança, eu vivia num bairro extremamente violento, extremamente pobre. E quando as pessoas olhavam para mim, eu fui catador de papelão e não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu fui vendedor de ferro velho e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Tem uma época que eu cresci na vida, eu evoluí, eu fui vender picolé, eu vendi picolé, vendi gelinho, sacolé. E eu não tinha vergonha nenhuma disso. Teve uma época que eu quis mudar um pouco e fui trabalhar de office boy. Por quê? Eu queria evoluir, eu queria mudar um pouco. Eu cansava. Saí de office boy e voltei a ser vendedor novamente. Vender sorvete, vende doce. E aquilo ali me dava uma boa condição financeira, que eu podia ter tudo aquilo que eu precisava naquela época. Eu lembro na escola, quando um professor perguntou quem vai prestar o vestibular, quem vai fazer faculdade. E eu levantei a mão, cara, 90% da minha sala começou a rir. E o professor chamou a atenção, por que vocês estão rindo e também não estão com a mão levantada? Porque todos eles conheciam a minha história de vida, eles sabiam da pobreza que nós tínhamos enfrentado, que a minha família tinha enfrentado, que quantas vezes a única refeição do dia que nós tínhamos era aquela merenda da escola. Era difícil, mas qual que era a nossa visão? Hoje está assim, mas no futuro não vai estar. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos lutar. E tanto eu quanto meus irmãos, nós lutamos e nós conseguimos ter forças para estudar, para vencer algumas situações. Nós precisamos ter, naquela época, olhos de águia e não de galinha. Porque se nós tivéssemos só a visão de galinha, só olhar ali e ciscar onde nós estávamos, nós sairíamos de onde nós estávamos. Mas nós começamos a trabalhar no presente e com foco no futuro, olhar para frente. Vamos trabalhar, vamos juntar dinheiro, vamos estudar e vamos conseguir bons cargos, bons empregos. Não há nada de errado em se planejar, em sonhar ter uma vida boa, trazer conforto para os filhos e poder ajudar no reino de Deus. Não tem nada de errado. Só que tudo depende de como você enxerga. Naquela época, se eu tivesse ouvido as pessoas da minha sala, eu jamais teria prestado vestibular. E olha que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ainda lembro das cifras. Eu ganhava na época, isso foi no começo dos anos 2000, eu ganhava um salário que era R$290, era um salário mínimo. E a matrícula da faculdade era R$780. Eu juntei dinheiro durante um ano, o meu salário durante um ano. Eu me internei na empresa. Eu entrava às 6 horas da manhã, saía lá 8, 9 horas da noite fazendo hora extra. Eu tomava café da manhã, almoçava, tomava café da tarde, jantava na empresa, tomava banho na empresa ainda. E voltava para casa de bicicleta para economizar o dinheiro do Vale Transporte, de tudo, para eu poder juntar dinheiro para eu ter condições de começar a estudar. Foi um ano nessa vida. Quando eu terminei aquele um ano que eu juntei dinheiro, todo o dinheiro que eu tinha juntado não dava para pagar 4 meses de faculdade. Quando eu terminei o primeiro ano de faculdade, eu já estava devendo quase a metade dela. Mas eu fui. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, quando concluí o 4º ano da faculdade, eu já estava ganhando 10 vezes mais o que eu ganhava na época que eu comecei a faculdade. Mas tudo isso foi possível porque eu tive que ousar, eu tive que tomar coragem, eu tive que orar, eu tive que consagrar minha vida a Deus, perguntar se ia ser possível. E eu tive que
fazer minha própria administração para que eu tivesse condições. E eu tô falando, irmão, de uma época que eu tentei FIES, como tem um monte de gente aí que conseguiu, e nem qualificação para o FIES eu tive. Essa foi só a minha primeira graduação. Depois dali, eu consegui estudar, fazer um monte de coisa com a mão nas costas. Eu fazia rindo. Por quê? Porque eu já tinha lutado tudo que eu tinha que lutar desde criança. E agora eu tinha condições de fazer. E eu já sabia administrar bem a minha parte financeira. Aquele rapaz que estava vivendo na porta do Templo Formosa, que vivia de esmola, quando Pedro e João cura ele, que ele sai correndo, pulando, gritando e louvando a Deus, todo mundo fica olhando para a cara dele. Por que esse cara está feliz? Só porque aprendeu a andar? Não, irmão. Aquele rapaz viveu na faculdade da vida durante algumas décadas, vivendo com o mínimo possível e vivendo de miséria. Agora ele estava preparado para viver voos altíssimos. Nós não conhecemos a história desse rapaz depois que passou pela mão de Pedro e João, mas depois que aquele homem foi curado, pode ter certeza de uma coisa, que ele não voltou a pedir esmola de jeito nenhum, e agora ele sabia administrar muito bem o pouco que ele tinha. Eu tenho certeza de uma coisa, que esse homem viveu o melhor de Deus aqui na terra depois que ele foi curado, porque Deus não faz a obra de Deus, ele não faz a obra pela metade. Depois do exemplo que ele teve com Pedro e João, que estendeu a mão para ele, deu o bem mais precioso, que foi a saúde dele, que foi restabelecida, aonde você acha que os olhos desse homem estavam? Na porta do templo pedindo esmola de novo? Ou construindo o império dele? Se fosse você, o que você faria? Iria lá para o chão fingir que estava paralítico de novo, pedindo esmola? Ou você sairia correndo pela rua todo dia mostrando que você foi curado e investindo em novos negócios? Queridos, tem pessoas que eles só ficam olhando para trás e olhando para o chão. O povo de Israel, que queria voltar para o Egito só para ter um túmulo para ser enterrado. Irmão, depois que você morrer, não se preocupe com o teu corpo não. Você vai ser enterrado, você vai ser queimado, você vai para... Não se preocupe com isso. O que importa é como você viveu. O povo de Israel viveu uma vida de bênçãos, passando só por prosperidade no meio do deserto. Eles comeram do melhor dessa terra enquanto estava no deserto. Eles viram do milagre de Deus e eles queriam só se preocupar aonde eles fossem ser enterrados. E porque eles escolheram isso, tiveram que morrer no deserto. E poucos foram os que entraram na terra prometida. Foi só os que tinham abaixo de 20 anos quando saíram do Egito. Irmão, para onde você coloca teu olho? Pare de olhar para o chão. Só olhe para o chão quando você for como Pedro e João. Se for para você levar cura para alguém. Se você não for para olhar para o chão, para ver quem está ali, para edificar a vida dele, começa a olhar para o alto. Porque é do alto que vem o poder para curar aquele que está no chão. É do alto, é do Pai das luzes que vem todo esse poder para fazer a diferença aqui na terra. Quantas vezes nós temos vivido vidas, uma vida inteira olhando para baixo? Somente para os problemas, somente para as adversidades. Olhando para o chão, porque nós não temos mais nem coragem de olhar nos olhos dos outros, porque a nossa vida está indo de mal a pior. Tem pessoas que andam de cabeça baixa, parecendo porco, que nunca olham para cima. E nós temos que tomar uma atitude, e nós temos que erguer nossa cabeça, estufar o peito e olhar para cima, porque Deus nos capacitou para viver de glória em glória, de vitória em vitória, viver em novidade de vida. E nós temos que andar por aí espalhando o milagre de Deus na nossa vida. E mesmo que o milagre ainda não aconteceu, nós temos certeza que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aquele homem que estava sentado na beira do portão da porta formosa, ele estava à espera de um milagre. Mas o milagre para ele era dinheiro. O milagre na cabeça dele podia ser alguém que fosse lá e desse uma quantidade de dinheiro ali para que ele pudesse se alimentar um mês inteirinho. E ele pudesse passar as férias dele na cama em casa. Nas nossas vidas é assim. Muitas vezes nós estamos à espera de um milagre e nós esperamos uma coisinha pequena, mas Deus tem coisas maiores. Eu vejo igrejas que estão ali, tem 20 membros, 30 membros, e estão orando pedindo a Deus que faça um milagre, que salve uma vida. E Deus tem milhões de pessoas para ser edificadas e levar para aquele lugar, mas eles estão só esperando um. Queridos, Deus tem nos capacitado para voos maiores. Aquele rapaz queria só uma moeda, mas Deus tinha para ele 2 pernas novas, uma coluna nova, um corpo restaurado, para que ele simplesmente ao tocar na mão de Pedro e se levantar do chão, ele nem fisioterapia precisou fazer. Ele começou a correr, pular e louvar e exaltar o nome do Senhor, porque ele era um coxo e agora ele era curado. O problema do miserável é que ele acha que ele vai viver em miserabilidade para sempre. O problema de nós que estamos vivendo
vivendo uma vida afastada de Deus é que nós achamos que nós vamos viver assim para sempre. Queridos, nós não vamos viver em plenos desertos pro resto da nossa vida. Nós não vamos viver de aflição em aflição, de angústia em angústia, de sofrimento em sofrimento. O mundo é um vale de lágrimas, sim, mas nós vamos viver de vitória em vitória. Vai ter sofrimento, mas nós vamos vencer. Vai ter luta, mas nós vamos ganhar. Vai ter dor, mas nós vamos ser curados. Vai ter doenças, mas nós vamos superá-las. Nós vamos quebrar, nós vamos falir, mas nós vamos novamente nos erguer, porque a vida é para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Queridos, num dado momento da tua vida, você pode estar aí caído no chão, mas Deus está com a mão estendida para você, para que você possa tocá-lo, dar a tua mão, e você vai receber um puxão tão forte que você vai ser arremessado desse estado de letargia que você está. Você pode não ter mais forças para se levantar desse chão, mas o Espírito Santo está te estendendo a mão nesse momento, falando: ei, eu estou contigo, eu sou o Paracleto, eu quero andar com você, eu vou te fortalecer, eu vou ser as suas pernas, eu vou ser os seus olhos, eu vou te levantar, você vai sair desse lugar onde você ainda está. E pode ter certeza de uma coisa: quando você receber esse impulso, essa força do Espírito Santo que vai te tirar do chão, você não vai precisar nem de ouro nem prata, porque o que Deus tem, Ele te dá e é o mundo inteiro. Quantas pessoas sonham em ter um programa de rádio e de televisão e não tem condições? Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, mas o dinheiro você não precisa, Deus vai dar. Você tem um sonho de construir uma grande igreja e não tem dinheiro, não precisa, Deus vai dar. Você tem um sonho de construir uma grande escola, mas não tem dinheiro, Deus vai dar. Você tem um sonho de construir um grande instituto, uma grande fundação para ajudar pessoas em vulnerabilidade. Você não tem condições, mas Deus vai dar. Porque Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo. Se Ele colocou o sonho no teu coração, é Ele que vai te capacitar a alcançar esses objetivos. Deus não dá sonho para ninguém para que Ele deixe esse sonho ser frustrado. Ele só vai te preparar na faculdade da vida, para na hora certa de receber esse impulso, você começar a correr, pular e louvar a Deus, porque foi Ele que fez, não foi você. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Nós temos que saber que nós somos chamados por Deus e é Ele que vai nos capacitar para viver de glória em glória, de vitória em vitória. E em nome de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou uma ordem aqui: levanta e anda. Saia desse estado de letargia e faça como aquele homem. Do verso 8 ao 10 diz assim, ó: então ele pulou, ficou em pé e começou a andar. Depois ele entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, quando perceberam que aquele homem era mendigo, que ficava sentado perto do portão formoso do templo. E eles ficavam admirados e espantados com o que havia acontecido. Queridos, Deus está te chamando para você sair desse estado onde você está. Se coloque de pé, louve, cante, glorifique, exalte o nome dele, porque ele está te curando dessa visão pequena, desse estado de miséria. Deus está te curando desse estado que você está aí, sofrendo angústias emocionais, e você não consegue ter forças para sair de onde você está, e Deus é a tua força. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Tem um monte de gente que gosta de falar algumas frases de efeito bonita, e eu vou falar uma frase de efeito bonita, que quem fez foi o grande rei Davi. Que ele diz assim: eu esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma canção nova, um hino de louvor a Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a confiança. Feliz aquele que confia no Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se juntam com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu vivesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem oferta de cereais. Não pedistes nem pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu destes ouvidos para ouvir. E por isso respondi: estou aqui. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em ouvir, em fazer tua vontade, ó Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Queridos, olha que salmo tremendo.
Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha oração, meu pedido de socorro. Você pode não acreditar, claro que você pode, num dado momento, perder as suas esperanças. Você pode, claro que pode. Você não é proibido, não. Mas quando Deus fizer, você vai sair como aquele coxo, pulando, louvando e exaltando a Deus. Porque em nome de Cristo Jesus de Nazaré, eu te dou uma ordem agora. Levanta, se coloque na posição a qual Deus te chamou e ande para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém.